tarde, boa noite, a paz do Senhor. Estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical com uma oração. Pai Santo, Pai Bendito, venha nos abençoar, estabelece o Teu reino na nossa vida e fala conosco de uma forma especial. No nome santo de Jesus. Amém. Queridos, estamos passando pela Páscoa e a Páscoa representa o despertar da graça de Deus em nossa vida. A graça envolve o amor de Deus, o perdão, a salvação, a regeneração ou arrependimento. No hebraico significa Esidê, significa misericórdia, bondade. Inclui a ideia do poder divino que equipa o homem a viver uma vida moral. Ela é encontrada como uma aliança, uma atitude de fidelidade. O povo que escapou da espada encontrou graça no deserto, conforme está escrito lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 3. No grego significa charistai, perdão divino. A graça traz o perdão divino sobre as nossas vidas. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele, o Senhor Jesus, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, conforme Colossenses 2,13. E temos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa vida. No versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A fé é o firme firmamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. A fé alcança a promessa de Deus, e Deus tem promessas na tua vida e há de ser cumprido. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, traz uma palavra aos nossos corações. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, fortificará e fortalecerá. Então, a graça de Deus permite alguns momentos difíceis na nossa vida, mas ele nos aperfeiçoa, fortifica e fortalece. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 28, diz: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça em nosso coração, depois de haver, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Mas nós vemos lá na cruz do Calvário alguns brados que Jesus nos dá. O brado do perdão. Lá em Lucas 23, 34, diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então nós vemos que o perdão envolve expiação. Expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Expiação significa holocausto, oblação, oferta de paz, oferta pelo pecado, sacrifício de restituição. E nós vemos, logo em seguida, o segundo brado, o brado por garantia. Havia dois homens crucificados ao lado de Jesus, um ao seu lado esquerdo e o outro ao direito. O outro trouxe alguns impropérios. Se tu és o Cristo, desce e salva a ti mesmo. Mas o outro foi mais compassivo. E lá em Lucas 22, 42, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E no versículo 43, Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nós vemos que Jesus, lá em Isaías 53, 12, ele foi contado entre os transgressores. Não tinha como aquele homem trilhar as veredas da virtude, pois tinha um prego atravessado nos seus pés, então ele estava impedido. Mas nós vemos que o Senhor Jesus intercede por nós. Naquele momento inaugura a obra de salvação. Salvação do latim significa salvare, saúde, ajuda. No termo hebraico significa Yeshua, segurança, cura, recuperação, redenção, remédio, bem-estar. O Senhor Jesus traz segurança, traz cura, traz recuperação, redenção, remédio para a tua vida. Significação, resultado, livramento, preservação de algum perigo ou enfermidade, segurança, prosperidade.
No Antigo Testamento, significava meio dos servos de Deus escaparem dos seus inimigos, emancipação da escravidão e o estabelecimento em uma terra prometida. Então, vemos lá em Lucas 19:5, quando Zaqueu sobe numa figueira brava, Jesus olha ele à distância e diz: "Me convém pousar em sua casa." Ele desceu e recebeu com júbilo. O Salvador tem interesse em salvar a tua família. Ele tem interesse em salvar a tua casa. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Fiel é Deus, pelo que fosse chamados para a comunhão de seu Filho Jesus, Cristo nosso Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, vemos o brado da compaixão. O brado da compaixão é muito bonito. Lá em João capítulo 19, versículo 26 e 27, Jesus olha para João, o único discípulo que não se esconde, o único discípulo que não se esvare, o único discípulo que não fica disperso, mas ele fica do lado da mãe de Jesus. E nós vemos ali a compaixão, dois termos hebraicos, amal e ramim, significa poupar, ter piedade, ter misericórdia. Então, a compaixão de Cristo significa que Ele poupa a tua vida, Ele tem piedade de você, tem um olhar de misericórdia. E a misericórdia do Senhor são os fatores de nós não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Depois, a cruz esmaga toda a exaltação do homem. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Então nós vemos o quarto brado, o brado de angústia, lá em Mateus 27, capítulo 27, versículo 46, quando ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Somente na cruz podemos ver o amor de Deus de uma forma tão abundante. E lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então, o Senhor Jesus, no brado da angústia, ele nos leva até Deus, mortificando na verdade a carne, mas vivificando o espírito. Então, nós vemos lá em 1 Coríntios 15, 45, o primeiro homem foi feito alma vivente, o último Adão em alma vivificante. Nesse momento, vemos um mistério das trevas. O meio-dia houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde, em Mateus 27, 45. A última praga antes da Páscoa, que ocorreu lá no Antigo Testamento, Êxodo 10, 21, foi a praga das trevas. Havia grandes trevas. Então nós vemos ali uma batalha cósmica. No Getsemane, temos um Deus que fortalece Jesus. Agora vemos um Deus que desampara. E nesse momento, vemos que lá no Antigo Testamento, em Êxodo 12, versículo 13, quando é esborrifado nos umbrais das portas dos israelitas o sangue do cordeiro, vem o anjo da morte, passa por cima das casas dos israelitas e não toca. E nós vemos grande choro, grande pranto no Egito, mas vemos algo muito importante. O sangue de Cristo preserva a tua casa, o sangue de Cristo guarda a tua casa, o sangue de Cristo guarda a tua vida, o sangue de Cristo está nas umbrais da tua casa nesse dia de Páscoa. A morte de Cristo foi um aroma suave para Deus lá em Efésios, capítulo 5, versículo 2. E depois vemos o brado do sofrimento. Lá em João 19, versículo 28, ele diz assim: tenho sede. Em Provérbios 17, 22, um espírito comprimido seca a alma. E lá em Salmo 69, versículo 21, deram-lhe vinagre. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15 a 16, porque temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém como todos nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. No momento da angústia, no momento do sofrimento, Ele, o Senhor, te ajuda, te pega pela mão, faz você atravessar o vale, faz você atravessar as dificuldades. Ele é o Senhor que cuida da tua vida. E depois temos o brado, sexto brado, o brado da vitória, quando ele diz lá em João capítulo 19, versículo 30, está consumado, a certeza da nossa salvação. A palavra grega telestai, terminar,
completar, realizar. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completar. Quando Abraão estava indo com o seu filho lá no Monte Moriá, ele estava vendo o Senhor Jesus. Ele viu o Senhor Jesus morto e ressuscitado. E mesmo quando ele estava indo para lá, ele sabia das promessas de Deus. As promessas de Deus em sua vida jamais falharão. E nós vemos aqui em João 12:31, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora está expulso o príncipe deste mundo, o príncipe da morte. O príncipe que assolava a humanidade foi expulso na cruz do Calvário. E lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vivificou com Cristo, Ele te vivifica, e Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita da dívida que constituía em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando na cruz do Calvário, toda a nossa acusação está lá, e tendo despojado os poderes e as autoridades, e fez deles um espetáculo público, tanto lá em Jerusalém, do meio-dia às 3, quando ele desceu no Hades, ele pegou a chave da morte e trouxe um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Senhor Jesus triunfou na cruz do Calvário sobre o império das trevas, sobre a morte e nos dá vida. E lá em Colossenses 1:13, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em Hebreus 2:14 e 15, libertou aqueles que estavam escravizados pelo medo da morte. E ele traz o último brado. Pai, último brado, sétimo brado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que todo espírito, corpo e alma sejam preservados irrepreensíveis, lá em Tessalonicenses 5:23. E em Hebreus 6, capítulo 6, versículos 19 e 20, temos uma esperança como âncora da nossa alma, firme e segura, a qual adentra no santuário por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou no nosso lugar. Ele, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá em João 1:29. Em Salmo 31:15, o meu futuro está nas mãos de Deus. O teu futuro está nas mãos de Deus. A tua casa está nas mãos de Deus. Os teus filhos, os teus netinhos, toda a tua parentela está nas mãos de Deus. Charles Spurgeon diz: pragas da morte flutuam ao meu redor, até que ela seja satisfeita. Eu não posso morrer. Nenhuma seta pode me atingir, até que Deus de amor considere correto. Então, amados, queridos, nenhuma praga, nenhuma mortandade tem poder de flutuar ao teu redor e adentrar na tua vida, pois Deus te guarda. Lá em 2 Timóteo 1:12, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Você que tem confiado a sua casa na mão de Deus, a sua parentela, Deus tem te guardado. E lá em João 10, 27 e 30, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eles dou a vida eterna, e jamais perecerão. A sua casa não irá perecer. Você tem um Deus que zela por você. A graça desperta e aparece aos demais apóstolos e as mulheres. Na manhã de domingo, lá por volta de 6 horas, nós vemos que ele aparece a Maria Madalena, lá em Marcos 16:9, as mulheres voltando ao sepulcro, Mateus 28:9, Maria, sua mãe, fala assim, olha, mataram o meu Senhor, levaram o seu corpo, aparece a Simão Pedro em Lucas 24:34, aos discípulos no caminho de Emaús, onde o coração deles ardiam e eles não tinham reconhecido o Senhor, em Lucas 24:13 a 15, aos apóstolos em Jerusalém, sem Tomé, quando ele atravessa a porta e diz, paz seja convosco, que a paz do Senhor esteja em sua casa, aos apóstolos em Jerusalém, quando Tomé está presente lá em João 20:26, aonde ele pede para tocar nas suas mãos, e fala, olha, bem-aventurado aquele que não viram e crerão, aos discípulos no mar de Tiberíades, lá em João 21:1, aos apóstolos no mar da Galileia, Mateus 28:16, e aos mais de 500 irmãos em 1 Coríntios 15:6, a Tiago, 1 Coríntios 15:7, a todos os apóstolos na ascensão, Atos capítulo 1, versículo 8 e 9, e depois foi visto pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:8. A graça cuida de nós de uma forma especial, porque somos seus filhos e somos as suas ovelhas.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jeová Rafi. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor é tua paz. Refrigera a minha alma. Guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ele direciona os teus passos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele é meu companheiro, ele é teu companheiro, e nós não passaremos pelo vale da sombra da morte, porque Deus estará nos guardando. Preparas uma mesa perante mim na presença do meu inimigo. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Ele é a tua vitória. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então vemos que o Senhor abençoou a igreja. Teremos uma aula abençoada das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos homens e das mulheres. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Pai Santo, tu enviaste o melhor para esta terra. Tu enviaste o teu Filho para buscar e salvar o que se havia perdido. E, Senhor, lá em Mateus 3,16, vemos que o Senhor cuida de nós de uma forma especial. Em João 3,16 fala que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Te agradecemos pela vida eterna que teu Filho conquistou na cruz do Calvário. E hoje o teu Espírito é difundido, propagado a todos os amados irmãos. Nos abençoe no nome santo de Jesus. Amém. Amados, tenham uma boa aula. Pegue o seu caderninho, pegue a sua Bíblia, anote. As aulas estão sendo preparadas com muito amor, com muito carinho. Que Deus te abençoe e te guarde. No nome santo de Jesus. Amém.